Graça e paz, irmãos. Tem uma frase famosa que é assim: até que a morte os separe. É uma frase famosa em todo o mundo, em filmes, novelas e cerimônia de casamento. Não é um texto das Escrituras. É uma frase que parece ter origem em um texto, primeira carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Parece que a origem da frase saiu daí. Neste capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo trata de algumas situações de separação conjugal. Eu não vou falar de separação conjugal. Portanto, a frase até que a morte os separe, na mensagem desta noite, não tem nada a ver com separação conjugal, mas tem tudo a ver com a nossa libertação do pecado. Morrer é fundamental para a nossa libertação do pecado. A nossa relação com o pecado só acaba com a morte. Só acaba com a morte. Vamos ver alguns versículos na palavra de Deus, começando em Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que morremos para o pecado, como viveremos nele ainda? Quer dizer, há uma relação com o pecado, e essa relação só acaba quando morremos para o pecado. Romanos 6, versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto está justificado, livre. Aquele que está morto está livre, está liberto do pecado. Tem que ser na morte. Romanos 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O ponto fundamental da nossa libertação é esse considerar certamente. Há uma certeza, há uma convicção, certamente mortos aos pecados em Cristo Jesus. E também na primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 24, também encontramos a nossa morte para o pecado. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, está bem enfático aqui, levando ele mesmo,
isto é, Jesus, em seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, a cruz, para que nós, mortos aos pecados, ou mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Aqui diz nós, não é? É um pronome pessoal, nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Você só pode viver, e viver aqui é o viver a partir da ressurreição, é o viver com Cristo, né? Ressuscitados com Cristo, é o viver de Cristo em nós, é a vida de Deus em nós. Você só pode viver para a justiça, para a retidão, se você morreu no corpo de Cristo para o pecado. Que morte é essa? Que morte é essa que a palavra de Deus tanto fala? Você pode pensar que seja eu que gosto de falar bastante da morte. Não é. É a palavra de Deus. Está cheia dessa doutrina maravilhosa na palavra, nossa morte com Cristo Jesus. Que morte é essa? Não é a morte física. Vamos ficar aqui bem entendido. Não é a morte física. A morte física vai ser uma tragédia para muitos. Portanto, não estou falando, e a palavra de Deus também não fala no sentido da libertação do pecado, da morte física. Mas é uma morte de caráter espiritual no corpo de Cristo, no corpo crucificado de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos fez morrer com Ele para o pecado. Se alguém deseja vitória sobre os seus pecados, pode ser que você não deseje, né? Pode ser que alguém não deseja estar liberto do pecado, né? Então, se você deseja vitória sobre os seus pecados, receba a bênção de sua morte com Cristo e, consequentemente, viverá para a justiça, como a palavra de Deus nos ensinou. Irmãos, a graça maravilhosa da nossa morte e vida, morte e vida em Cristo, é a libertação real do pecado. Identificados com Cristo na sua morte, nós ganhamos a nossa libertação maravilhosa, preciosa do pecado, não é? Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: se não morrermos, não existe nenhuma possibilidade de libertação do pecado, de separação do pecado. Se nós não morrermos, não existe chance nenhuma da vida de Deus em nós. Você já creu sua morte com Cristo? Já creu? É condição sine qua non que o pecador morra, irmãos. Morra para renascer, morra para ser liberto, morra para o pecado, morra para o mundo, morra para a religião, né? E morra para que Cristo seja a vida, né, na pessoa. Aqui está a bênção maior da morte com Cristo. Morremos, então, quando morremos, desocupa o lugar dentro de nós, a nossa vida sai para que Cristo entre
Cristo não vai, assim, nos dar a vida dele apenas. Cristo, ele mesmo vem ser a vida em nós, a vida naquele que creu. Irmãos, quando a gente morre a nossa relação com o pecado. Ela acaba. Morrer em Cristo, né? Irmãos, evitar o pecado sem morrer não adianta nada. Tem muita gente assim, crente, ele é sincero e ele procura evitar o pecado o quanto pode, mas tentar evitar o pecado sem morrer não adianta nada. Trocar de religião também não resolve nada. Trocar costumes e hábitos também não. Tornar um crente sem ter morrido para o pecado é se tornar candidato certo ao inferno. Não é assim que somos libertos do pecado? Outra coisa, irmãos, um ponto falso no meio cristão, no meio evangélico, né, é oração. O pessoal acha que tem que orar bastante para vencer a tentação, tem que orar para vencer o pecado pela oração. Irmãos, oração não liberta. Se oração libertasse, para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Então ele não precisaria morrer lá, bastava dizer o seguinte: ore bastante. Então você não gosta da oração? Não falei nada disso. Então você não ora? Eu oro. Oro sim. Eu estou dizendo que oração não liberta. Oração para mim é comunhão com Deus, né? Eu vou diante dele, na face dele, para ter comunhão com ele. Não é louvor que liberta, porque tem gente que pensa que é o louvor, né? Tem até um livro muito antigo, que o título é esse: o louvor que liberta. Louvor não liberta nada. Louvor não liberta nada. Existe o louvor dos libertos, mas quem liberta é Cristo por meio da morte com ele naquela cruz. Irmãos, Deus tem a solução perfeita para o pecado, viu? Deus tem a solução perfeita para o pecado. Qual? A nossa morte para o pecado no corpo de Cristo. A nossa relação com o pecado só acaba quando morremos com Cristo. O nosso divórcio ou separação do pecado não é de mentirinha, não é, irmãos. Não é separar e ficar visitando um ao outro como alguns casais fazem. É uma separação para nunca mais se tocarem. É a separação que nós ganhamos, é a separação do pecado por meio da nossa morte com Cristo. Cristo não só tirou o nosso pecado, mas nos matou para o pecado. Essa é a maneira de Deus nos libertar do pecado. É morrendo para o pecado que nós somos separados dele. Não tem outro processo. Não tem. Irmãos, se falando de morte física, né? Agora vou falar da morte física, né? Algumas pessoas escapam como que por milagre da morte. Existem alguns relatos de morte encefálica ou parada cardíaca
de 3 minutos, que a pessoa voltou à vida como que por milagre. E eu vou dizer uma coisa, e eu creio, eu acredito que em alguns casos é milagre mesmo. É milagre mesmo. Ah, mas não volta mais. Se Deus quiser, volta. E tem casos que é milagre mesmo, milagre de Deus, não é? Mas preste atenção, quando isso acontece com alguém, a pessoa muda, irmãos. Você pode observar em qualquer lugar do mundo, a pessoa tirou um fino lá da morte, ou voltou à vida por um milagre de Deus. A pessoa muda, fica mais legal, reorganiza as suas prioridades, ganha uma percepção que não tinha, né? A pessoa torna-se até espiritual, assim, mais espiritual. Agora, imagine vocês, o que não nos causaria a morte real no corpo de Cristo na cruz, irmãos, hein? A morte em Cristo, o que ela não nos causaria? Muda tudo, começando pela nossa libertação total do pecado. Morremos com Cristo, descemos à sepultura com Ele, ressuscitamos com Ele, e agora Cristo está em nós, irmãos. Com Ele, com Cristo, voltamos à vida de Deus perdida no jardim do Éden. Será que muda alguma coisa? O que você acha? Você acha que muda? Você acha que muda alguma coisa? Muda tudo, muda 100%, mudança tremenda, irmãos. A pessoa fica encantada com Cristo, com a sua palavra, né? É coisa grande, não é coisa miúda, não. A nossa morte com Cristo produz vida na gente, não é? A vida de Deus, a vida do Espírito, a vida de Cristo, não é? Então, irmãos, a nossa morte com Cristo nos traz todas as revelações, todas as soluções, tudo que nós precisamos aqui na terra e no céu, aqui e no céu. Por isso que Jesus falou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu já tenho o céu em mim, eu vou para o céu, mas eu já tenho o céu em mim, eu já tenho o celestial em mim, que é Cristo, irmãos, é Cristo em mim. Cristo, né, Ele é no céu o que Ele é na terra em mim. Por isso que Ele disse, como na terra, como no céu na terra, como no céu na terra, porque Ele é no céu o que Ele é na terra em você, né? É o que Jesus estava nos ensinando, né? Então, irmãos, quando a gente descobre essa maravilhosa da nossa morte com Cristo, a gente dá razão a Deus todos os dias, a gente dá graças a Deus todos os dias. Nós somos o povo a quem Deus libertou verdadeiramente. Somos livres,
verdadeiramente somos livres. Livres de quê? Jesus responde por meio da sua palavra: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. João capítulo 8, versículos 34, 32 e o 36. Não é? Irmãos, libertação que não trata do pecado de maneira séria não é a libertação de Jesus. 2 marinheiros desceram do navio numa canoa e foram para o cais. Amarraram a canoa com uma corda e foram para uma taberna. Lá passaram a noite bebendo e já madrugada voltaram ébrios e trôpegos para a canoa. Sentaram, pegaram os remos e começaram a remar. E enquanto remavam, cantarolavam empolgados. Apesar de todo o esforço e empenho com que remavam, não saíram do lugar, apenas rodopiavam em torno de si mesmos. Adormeceram e quando amanheceu o dia, eles perceberam que a canoa continuava amarrada no cais. Eles esqueceram de desamarrar a canoa, então a canoa continuava amarrada no cais. Todo o esforço e cantoria não serviram para nada, porque a canoa estava presa. É assim que eu vejo a coisa, irmãos. Há muita gente como esses marinheiros, há muita gente que não consegue progredir na santidade, na vida de Deus, no Evangelho, porque ainda está presa ao pecado. Não é? E por que está presa ao pecado? Porque não creu sua morte com Cristo na cruz. Se você crer sua morte com Cristo para o pecado, automaticamente você experimentará a libertação, a ressurreição, vida de Deus e Cristo em você. O pecado opera em você até que a morte em Cristo os separe. Creia, e creia somente, e nada mais. Amém, irmãos?